verticais, se existir, indica o comportamento da função à esquerda e à direita das assíntotas verticais. Muito bem. Assíntotas verticais. Tem ideia de como resolve? Assíntotas, como todo, eu imagino que seja o comportamento da função que ele tende de chegar a um número, mas ele nunca encosta no número, de fato. Exatamente. É isso aí. Então, em especial as verticais, né? Que existe horizontal, existe oblíqua, mas a vertical é o seguinte. Quando tu tens um gráfico qualquer, tu pode ter uma função que num determinado ponto, por exemplo, essa função aqui se liga f de x igual a 1 sobre x menos 2 ao quadrado. É a função que eu vou desenhar agora. Se tu se aproximar do 2, seja pela esquerda, seja pela direita, isso vai dar uma divisão por zero, certo? Certo. Então tu vai ter alguma coisa mais ou menos assim. Ele nunca chega no 2 de fato, né? Isso é uma assíntota vertical, porque a reta tem uma tendência vertical, certo? Isso. Muito bem, muito bem. Então é isso que a gente está procurando. Em outras palavras, a gente está procurando o que causa uma divisão por zero para aquelas funções. Então, fica bem fácil quando a gente pensa dessa forma, entendeu? Sim. Por exemplo, aqui, na primeira, claramente, o que causaria uma assíntota, sabe dizer quais seriam os valores aqui na primeira, que faria uma divisão por zero? 2, provavelmente. 2 ao quadrado é 4, mas tem outro número que ao quadrado também dá 4. Menos 2? Exato, aí sim. Então, essa parte da função teria supostamente essas duas assíntotas, só que uma delas não vale. Qual que tu acha que não vai valer? Dê uma lida num todo aqui, toda essa parada, e diz qual delas não vai valer. Mais 2, porque não está dentro do escopo. Exatamente. Show de bola. Aí, ó, tranquilão, né? Tranquilão. Essa aqui, pela mesma lógica, qual que é o valor que não pode jogar, se é que tem, né? Teria o 5, que anularia, mas... O 5, claro. Não mas está dentro do escopo, né? Não está dentro do escopo, é verdade. Não está dentro do domínio dessa parte da função. Muito bem. E agora na última, tem alguma coisa que faria essa equaçãozinha dar uma divisão por zero? Não, porque sempre vai estar positivo. E o domínio da função é sempre positivo. Beleza. Então aqui não tem. Conjunto vazio. Portanto, a única assíntota que rola na prática é essa. Beleza. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Agora, vamos para a próxima. Determine as assíntotas horizontais. Assíntota horizontal, pela mesma lógica, né? Vai ser um comportamento de uma determinada tendência. Digamos que existe uma tendência aqui para o 2. Ela vai para o 2. Pode ser que ela vá para o 2 para os dois lados. Pode ser que ela vá para um lado só. Né? Por exemplo, uma função clássica que tem uma assíntota é a exponencial. A exponencial, que é 1, ela tende a zero quando o x, qualquer coisa, né, elevado a x, tende a zero quando o x vai para menos infinito. Beleza? Então é isso aí. E aí? O que a gente tem que fazer então é fazer a função tender a mais e menos infinito, né? As nossas funçõezinhas aqui. Beleza? Bem, isso pode ser feito, tem que ser feito, só que a gente pode fazer isso de uma forma esperta. Não precisa ficar pensando assim, incessantemente, todas as funções e tal. Por exemplo, essa funçãozinha aqui, né? O x ao quadrado, x ao quadrado, né? Aquilo que varia está ao quadrado. Portanto, tu jogares o mais infinito ou menos infinito,
não faz diferença, certo? Certo. Vai É ficar dar a sempre mesma mais resposta. infinito. Vai ficar sempre mais infinito, exatamente. E nos dois casos, né, tu vai ter divisão por infinito, ou seja, zero, Uhum. beleza? Portanto, tu vai ter aquele caso, né, se tu fosse para os dois lados, só que esse lado não vale, porque a gente está interessado só na parte negativa quando a gente brinca com essa função, certo? Certo. Então, de fato, existe a assíntota aqui. Então, na primeira parte, a assíntota é y igual a zero, tá bom? Quando você resolve um limite, você na prática, assim, grosso modo, está achando um valor de y, beleza? Então, como Beleza. a gente resolve o limite e encontrou zero, a assíntota é em zero. Beleza. Então tá tudo certo, essa função vai até o menos infinito, né? Quando a gente pensa no zero, nos números negativos, só tem aquele probleminha no menos 2, né? Uhum. Então a gente tem que parar lá, depois volta, depois menos 2 de novo. Muito bem. E agora a próxima. E aí, temos assíntotas na próxima? Estendemos ao infinito, o que, que vai rolar? Se você jogar infinito na segunda ali, o que, que vai acontecer no lugar do x? Por ser ao quadrado, também vai ficar sempre mais infinito. Só que vai ficar mais infinito em cima e embaixo, né? Sim, vai ter indeterminação de novo. Vai ter uma indeterminação. E aí, como é que a gente sai dessa indetermination aí? Tem ideia? A gente tem que fazer alterações para tirar o que está indeterminando a função, se eu não me Sempre, engano. sempre isso. Mas qual é a mudança, né? Eu vou fazer um trinômio quadrado perfeito aqui. Transformei a parte de baixo nisso, tá bom? Uhum. Bem, a gente tem um tipo de indeterminação específica, que é a indeterminação de infinito por infinito. De modo geral, cada indeterminação é um método de resolução. Aqui a gente tá. Bem, tem que cuidar também, né? A gente vai jogar para infinito isso aqui? Faz sentido pensar aqui nesse caso? Não faz, né? Agora que eu me liguei, a gente está preso entre 0 e 2. Não existe Sim. assíntota entre 0 e 2, né? Então, pois. Só existe assíntota quando a gente joga para infinito, beleza? Beleza. Agora, se a gente fosse pensar na resolução, você tem que saber o que fazer aqui, velho. Você tem que isolar o termo de maior grau, beleza? Uhum. Como é uma prova de limite, acredito que não permitam que tu use a regra de L'Hopital. Então, Não. não pode, né? Então, a técnica que tu tem que usar aqui é puxar o cara de maior grau, deixando-o em evidência. Pois assim, quem não tem esse maior grau vai dividir por infinito, né? Tipo, vamos puxar o x ao quadrado aqui. Vai ficar 1,25 por x ao quadrado. Não tem problema o x ao quadrado estar embaixo, porque a hora que eu jogo infinito, fica infinito embaixo. Infinito embaixo dá zero. Sim. Aqui vai dar zero também, pela mesma lógica. Aqui vai dar zero também, pela mesma lógica. Corta, corta. Zero, zero. A resposta seria 1. Uhum. Ok? Vamos colocar aqui, né? Mas, se fosse fazer, né? Sim, sim. Show. Agora vamos fazer a outra aqui. Então eu acho que tu consegue resolver a outra para mim, né? Lembre-se que essa parte da função se preocupa só com o mais infinito, né? Sim. Por causa do domínio dela. E agora eu já te mostrei a técnica que resolve isso aí, né? Deixar o x de maior grau em evidência. Isso. Beleza. Quando achares a resposta, me fala. Beleza.
Uma dúvida, ali em cima, no exercício anterior, porque ficou 1 mais 25 dividido por x ao quadrado, na parte de Porque eu cima. deixei o x ao quadrado em evidência, cara. Eu deixei o x ao quadrado em evidência. Uhum. Se tu por acaso fizesse o serviço contrário, ia voltar a ser x quadrado mais 25, certo? Certo. Então é isso. Aqui tu tem que tirar o 3x ao quadrado. Tu tem que colocar o x ao quadrado em evidência. Aqui e aqui. Daí tu tem que pensar o que eu vou multiplicar por x ao quadrado para que apareça esse cara, mais esse cara, mais esse cara. Foi o que eu fiz aqui. Uhum. Já que eu queria que aparecesse esse cara, certo? Então, Certo. x ao quadrado vezes 1 dá esse cara, x ao quadrado vezes 25 sobre x ao quadrado dá esse cara. Ok? Essa é a lógica. Isso aqui. Vai dar 2. 4 dividido por 2, daí dá 2. 2? Como assim 2? Tá erradíssimo. Ó, o que eu tenho que multiplicar por x ao quadrado para dar 3x ao quadrado? Tem que multiplicar por 3. Sim. O que eu tenho que multiplicar por x ao quadrado para dar 3x? Eu tenho que multiplicar por 3 sobre... Puta que pariu. Tenho que multiplicar por 3 sobre x. Certo? A hora que Certo. multiplica, cancela, sobra o coisa lá. Aqui também, ó. Então, eu acho que tu fez errado, hein? Essa propriedade de x ao quadrado multiplicando 3 dividido por x, que retorna a ser 3x, essa é uma parte que eu... Pô, velho, mas isso aí é coisa lá do sexto ano do ensino médio, mano. Tu tá fazendo isso aqui, cara, ó. Corta, corta. Quem que sobrou? 3x. Entendi. Você sabe fazer isso, pô. Só que tem que fazer com atenção. Só faz tempo que eu realmente não mexo nisso, então. Sim. Beleza. Tenta fazer aqui na parte de baixo agora, então. Beleza. Aí vai cancelar ali o x ao quadrado, e também vai cancelar o que tem, está sendo dividido por x. Então vai ficar como aqui? Dentro do parênteses. Vai ficar 3 dividido por 1, penso eu. 3? Aqui na parte de baixo? Ah, não, vai ficar 1 mais 1 x ao quadrado. Ah, agora sim, agora sim. Daí o que tu falou é verdade. Corta aqui, daí esses caras vão virar 0. Esse aqui também. Daí vai sobrar 3 dividido por 1, como tu falou, né? Tu tinha dito 2, né? Tava errado. Isso aqui dá 3. Então o limite dá 3, ou seja, a assíntota horizontal é 3, beleza? Beleza. Muito bem, vamos ver a C. Não era para fazer a C? Olha, quais valores de x a opção é descontínua? Tem um risco? Eu só marquei porque foi a que eu fiz. As outras duas primeiras eu não tinha feito. Ah, tá. E tu conseguiu provar ali? Deixa eu pegar aqui nos pontos.
Na C, ela me deu, acho que errado ou meio certo, porque eu tinha verificado que a função f de x é descontínua em 0 e 2, pois são os pontos de virada da função. É isso que eu tinha colocado aqui na C. Bem, o que são descontinuidades, né? São valores que pela esquerda e pela direita tu tem respostas diferentes, basicamente. Uhum. Então, para tu avaliar as descontinuidades, tu tem que avaliar justamente esses valorizinhos aqui que ele está citando, sabe? Porque é ali que uma função muda de uma para outra, beleza? E aí pode ser que, por exemplo, nessa função aqui que está chegando no 2, né? Ela, quando chega no 2, ela vai para um valor e a outra está lá em outro valor. Ou seja, tem um gap aqui. E esse gap é uma descontinuidade, beleza? Beleza. A tua professora falou que a descontinuidade está justamente no 2, né? É isso que ela falou. Eu tinha falado que ela era, que a função é descontínua em 0 e 2. Aí eu botei que, por causa dos pontos de virada da função dela, falou que nem todo ponto de mudança é descontinuidade. Ok. Nem todo ponto de mudança é descontinuidade. Tu tem que provar se é de fato. Então, por exemplo, se a gente está avaliando zero, a gente tem que pegar essas duas aqui. Ok? Então é menos 4. Ou seja, para que ela seja contínua, o limite pela esquerda e pela direita tem que ser o mesmo. Tá bom? Uhum. Então esse aqui vai ser o limite, ali era zero, né? X tendendo a zero pela esquerda tem que ser igual, senão não é contínuo. O limite de x tendendo a zero pela direita. Só que o zero pela direita é essa função aqui, né? Que eu escrevi em algum lugar. Escrevi ela aqui. Escrevi ela de uma forma simplificada. Bem. Ok? Bem, o que vai acontecer quando a gente joga o zero? Primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Não vai se preocupar em resolver indeterminação quando não tem, tá ligado? A gente Uhum. joga o zero e percebe que não há indeterminação. Pelo menos não no lado esquerdo. Agora no lado direito parece que também não, porque vai ficar 25 em cima e aqui vai ficar 25 embaixo também. E 25 positivo. Então aqui vai ficar menos 4 dividido por menos 4 dá 1. 25 dividido por 25 dá 1. Pronto. Bateu. Mesma resposta, tá vendo? Uhum. Ou seja, as duas funções, elas, quando o x se aproxima de zero, as duas estão no mesmo valor. Y é igual a 1, tá vendo? Então não tem descontinuidade. Se tivesse um buracão ali, já era. Muito bem. E agora o que tu tem que fazer é o mesmo, só que para a outra parte, né? E no outro ponto que nos interessa. Já vou copiar isso aqui porque eu vou precisar. Veja que o outro ponto que nos interessa é aqui no 2, não é mesmo? Porque essa função até chegar no 2 e essa aqui depois do 2. Então a gente tem que ver se pela esquerda, pela direita, o x igual a 2 vai dar a mesma resposta. Beleza? Beleza? Entendeu a ideia? Entendi. Então tu tem que entender o x a 2, porque nós estamos avaliando o 2, certo? Certo. Então deixa eu abaixar aqui, colocar o limite, x tendendo a 2, nas duas, aqui é pela direita e aqui é pela esquerda. Tá bom? Então agora joga aí, faz o mesmo serviço que eu fiz antes. Joga os valores, né? Tenta perceber se tem determinação, provavelmente não vai ter, e tenta perceber se os valores vão ser iguais, beleza? Beleza. Então tá bom, deixa eu ir no banheiro, just a second. Já volto. Beleza.
E aí? Achou algo? Estou fazendo aqui. Ah, de boa. Bem, perceba que os números, né? Ou se eles forem iguais, então é contínuo. Se não forem, é descontínuo. Descontínuo. Sim. Isso. Beleza. Vai ser descontínuo, porque o limite tendendo ali dois a menos, acho que é para a esquerda, né? Quando é 2 a menos. X tendendo 2 a menos. Seria pela esquerda ou pela direita, só para confirmar? O menos é pela esquerda. Tá. Então, o x tendendo pela esquerda seria 29 dividido por 9, e o x tendendo pela direita daria 19 dividido por 5. E os valores não são iguais. Então, a princípio, tem uma descontinuidade. Então, se eles não são iguais, vai ter uma descontinuidade, né? Isso. É isso aí. Pois é isso. Então, vamos para a próxima, né? Determine o domínio natural da função. Ou seja, os valores que você pode jogar na função. Beleza? Beleza. Veja que a função é todos esses pedaços. Então, tem que avaliar os valores de x que tu pode jogar nos pedaços, né? A gente já fez meio que essa avaliação quando a gente procurou as assíntotas verticais, certo? Uhum. Isso. E aí, o que a gente tinha encontrado quando a gente fez as assíntotas verticais, tu lembra? Sim, tinha encontrado aqui só menos 2 Então, existiria. só o menos 2 é o ponto que a função não vai existir, né? Sim. Então, como você classificaria o domínio dessa função? Como você diria, o domínio da função é... Menos infinito até menos 2 que não está incluído. União de menos 2 que também não está incluído até mais infinito. Maravilha, maravilha, maravilha. Nota 10. Show de bola. E tu disse que tu não conseguiu resolver essas questões na prova, é isso? A letra D do domínio eu tinha feito errado, porque
na prova eu tinha colocado menos infinito, união de 2, porque o que eu tinha feito? Eu tinha checado todas as funções e tinha visto ali a questão de, porque era a divisão cada função, então eu fui fazendo as funções sendo diferente de zero, para ver quais eram os valores que eram possíveis. Entendi. Bem, uma questão de prática, né? Talvez faltou ter praticado um pouquinho. Acho que se a gente tivesse feito uma aulinha antes dessa prova, teria ido muito bem. Sim. Pode crer. E este problema aí, o que tá rolando? Essa aí, pela questão do número de Euler, eu na primeira e na letra C, eu não consegui nem tentar fazer. Oxe, mas não tem nada de número de Euler aí, mano. É tu pensar um exponencial só. Sim. Coisas iguais cortam, certo? Certo. Então tem um monte de coisa igual pra você cortar aí, né? A ideia é essa. Você pode chamar esse número de Euler de Y, se você quiser. Vou resolver isso aí chamando esse negócio de Y. Ó, é conta, não precisa não tentar, dá uma tentar, você vai perceber as coisas. Por exemplo, ó, vou chamar aqui isso. Então, pela mesma lógica, se eu tiver e na menos 3x, eu tenho y na menos 1. Uhum. Como o x está tendendo a menos infinito, a gente sabe que o e na 3x, a gente já conversou, tende a zero. Ou seja, o y também tende a zero. Ok? Então dá para trocar ali todo mundo por y. Ó, troquei uma coisa. 3y mais 4y menos 1 dividido por y, 2 vezes y na menos 1. Acabou o problema. Agora não tem mais exponencial. Como é que você resolveria esse problema aí agora, sem as exponenciais? É um monte de polinômios, basicamente. Sim. Teria que tentar trocar ali o y por zero para ver qual seria o comportamento e provavelmente vai dar uma indeterminação. Será? Tente fazer isso. Acho que não. Talvez dê, talvez não dê. Acho que tá, talvez, não sei. Primeiro verifica se tem determinação ou não. Muito bem, muito bem. Lembre que y na menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre y, né? Uhum. Isso. Começa provando que de fato isso aí vai dar uma determinação. Depois a gente pensa como resolver a indeterminação. Sim. Acredito que vai dar uma divisão por zero, porque vai ficar, seria ali, seguindo a lógica do y na menos 1, que é igual a 1 dividido por y, ficaria 1 dividido por zero, para fazer a troca, né? Vamos jogar os valores. 3 vezes y, 0. Mais 4 dividido por 0. Y é 0. 2 dividido por 0. Então não vai ficar 0 sobre 0, não. Vai ficar infinito por infinito.
Porque isso aqui vai para infinito. Qualquer número dividido por zero vai para infinito. Uhum. E aí, tem ideia de como resolver agora para sair essa indeterminação? O que fazer nesse polinômio aqui? Tem que alterar onde tem y na menos 1 para retirar a indeterminação. Mas como que a gente poderia fazer isso? Vamos lembrar que dessa vez a gente não está trabalhando com limite tendendo a infinito. Né? O limite está tendendo a zero. E aí, né? Não dá para simplesmente puxar o y de maior grau, porque daí tu vai manter divisões por zero, tu vai manter infinito por infinito. Não é o que a gente quer. Sim. Pois é, bem. Aqui, cara, a princípio você multiplicar por y em cima e embaixo. Porque daí esses y na menos 1 desaparecem. Vai ficar com 3y ao quadrado mais 4, dividido por y ao quadrado mais 2. Porque o y está multiplicando todo mundo em cima e todo mundo embaixo, beleza? Uhum. E o que vai acontecer agora? Se o y está tendendo a zero, agora não tem mais problema. Que vai ficar 0 mais 4 dividido por 0 mais 2, ou seja, vai ficar 2 a resposta. Sim. Vai cair limite ainda em alguma prova tua, cara? Vai cair limite só caso eu pegue a recuperação no final do semestre. Quer dizer. Você tá com bastante dificuldade em limite, mas qual é o lado bom disso? É que a gente quase não vê limite mais. Sim. O que realmente tem que focar é derivada, coisas assim, de fato a gente ainda vê. Mas limite, não. Isso aqui era um limite até razoavelmente simples de resolver. Claro que teve esse lance de eu chamar de y, né? Mas na prática, não importa. Tipo, tudo que eu fiz com o y, tu poderia ter feito com o e elevado a 3x, entendeu? Era só saber lidar com regras de potência. Tu ia multiplicar por e elevado a 3x aqui e aqui. Sim, para eliminar os que estão negativos. Exato, bases iguais somos expoentes, vai eliminar os que estão negativos, pronto. Depois corta ali, que parece joga o zero, se for o caso, né? O menos infinito, se for o caso. Sim. E aí vai, beleza? É um bom treino para ti aí, depois fazer essa conta com o E na X, porque vai treinar potenciação. Muito bem. E a B? Vamos olhar para a B. Tem ideia de como fazer a B? A B eu acertei na prova. Tu provavelmente então puxou o X, né? Só trocar o X e dá 8 dividido por 8, que dá igual. Então não tem nem determinação aqui, né? Era só jogar os valores mesmo. E a C, tu não fez? A C eu não fiz, por de novo ter olhado o número de Euler e não ter pensado. Cara, o número de Euler é a mesma coisa que um número qualquer, assim, ó. É só um outro número. Sim. Só uma letra no lugar, que nem o pi, que a gente usa o tempo todo, é a mesma coisa. Aqui também era mega fácil, era só colocar, não tem determinação aqui, tá? Sim. Que não vai rolar indeterminação nenhuma. O que me faz pensar que talvez aqui também já não tinha indeterminação. Mas agora eu fiz do outro jeito. Bem, e aqui? Tu fez essa e acertou? Essa eu errei, porque eu nem fiz os cálculos, eu só pensei na questão ali do menos infinito mais infinito, que tenderia o valor no final. Bem, aqui tu não pode afirmar nada, né? Porque tem mais infinito e fora tu tem menos infinito. Né? Dentro da raiz fica mais infinito e fora fica menos infinito. Então, tu tem uma indeterminação. Mais infinito, menos infinito é uma indeterminação, beleza? Beleza. Então, como é que a gente vai resolver isso? Aqui também tem uma técnica específica. Limite é assim, cara. É resolver com técnica decorada. Aqui tem um limite para ser resolvido. Na B e na C não tinha. Era só jogar o valor mesmo. Bem, qual é a técnica, né? A técnica é multiplicar pelo conjugado. Agora, o que é conjugado, né? Conjugado é simplesmente um valor
associado às coisas que tu tem aqui. Então, por exemplo, a gente tem isso. Né? Agora, o que a gente pode fazer aqui? Não tem ainda nada embaixo, mas eu vou pegar isso e vou multiplicar pela mesma coisa que está aqui, ó, mesma coisa, exata mesma coisa, em cima e embaixo, só que em vez do sinal de mais entre eles, eu vou colocar um sinal de menos. Veja, primeiro, posso fazer isso? Posso. Porque eu estou mantendo a igualdade. Se eu multiplico em cima e embaixo, não muda nada, certo? Certo. É que nem se eu multiplicasse por 2 em cima e embaixo, não muda nada. Multiplica a tua idade por 2 e depois divide. Não muda nada. Sim. Né? Certo. Só que agora que a gente fez isso, a gente vai conseguir fazer uma coisa muito interessante, que é tirar os termos de dentro da raiz. É muito importante fazer isso. Beleza? Beleza. Se tu tira os termos de dentro da raiz, a coisa anda. A coisa anda e anda bem tranquilamente até. Mas como a gente vai tirar de dentro da raiz, né, professor? Essas coisas são tão feias para fazer o chuveirinho. Você pode apelar para o chuveirinho, se tu não saber, tá? Chuveirinho é uma propriedade distributiva, mas existe um jeito mais fácil, que é o seguinte. Toda vez que tu tem um número mais outro, vezes um número menos outro, de novo, regras de multiplicação que a gente aprende cedo na escola. Então é bom tu revisar essas coisas, tá? Isso aqui é um produto notável, chamado binômio da diferença. Sempre dá a quadrado menos b quadrado, beleza? Beleza. Então, uma vez que dá sempre a quadrado menos b ao quadrado, é só você identificar aqui o A. O nosso A é aquilo que está dentro da... A raiz em si é o A, a raiz toda é o A, e o X é o B, ok? Você identifica assim, ó, você identifica, isso aqui é o A, porque isso aqui é o A. Isso aqui é o B, porque isso aqui é o B. Sacou? Isso aqui. Aqui é o B de novo. Aqui é o A de novo. Aqui é o A de novo. Aqui é o B de novo. Então, é só você fazer a substituição. A gente sabe que vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, vai ficar a raiz, que não é tema ali, que é x ao quadrado, menos 9x, isso vai ficar ao quadrado. A parte de cima, né? Menos o B ao quadrado. O B não é o x, então menos x ao quadrado. Beleza? Beleza. E na parte de baixo, vai ficar aquele cara, né? Eita! Bom que eram esses meus negócios de propaganda aí que estavam. As minhas propagandinhas. Pois entra lá no meu TikTok e no meu Instagram, onde eu posto essas besteiradas. Deixa eu apagar aqui. Como é que apaga essa merda, né? Ctrl Z, talvez? Mano. Acho que sim. Ctrl Z, Ctrl Z. Na parte de baixo vai ficar esse cara aqui, que eu já havia conversado contigo. Beleza? Beleza. Muito bem. Por quê? Porque a gente estava pegando esse negócio e assim, a gente tem que olhar e saber o que fazer, cara. Se tu ficar procurando o que fazer, tu vai ficar o dia todo, sacou? Quando tu vê um padrão desse, é multiplicar pelo conjugado para que as coisas saiam de dentro da raiz. O problema é as coisas estarem dentro da raiz. Então tu tens que usar técnicas que tiram as coisas de dentro da raiz. Eu multiplico pelo conjugado, ó, porque eu estou usando essa regra que a gente aprende cedo na escola. E daí as coisas ficam ao quadrado. Isso é muito bom, porque coisas ao quadrado dentro da raiz, né? Mata, sobra só quem está dentro da raiz, certo? X ao quadrado menos 9x, e aqui menos x ao quadrado de novo. Olha só, os x vão se cancelar. Sempre que os professores propõem um problema desse, cara, é isso que acontece, tá bom? Olha só, esse mata com esse. Beleza? Beleza. Essa aqui era a questão para ninguém tirar 10, entendeu? Sim. Sempre tem aquela questão que o professor coloca, não, só vai tirar 10 quem eu quero, quem estudou. Pra caramba, por sinal. Porque isso aqui é meio chatinho de fazer. Não é impossível, mas é chato. Bem, e daí olha só o que acontece aqui na parte de baixo, né? A gente tem uma raiz que, a princípio, não dá para tirar as coisas para fora. Mas dá para fazer o seguinte nessa raiz, olha só. Dá para eu deixar o x ao quadrado em evidência nela. Vai ficar 1 menos 9 sobre x, ok? Ok. Por que eu estou fazendo isso?
Porque eu quero isolar o x na parte de baixo para eu cortar com esse x aqui. Se eu deixo em evidência o x ao quadrado dentro da raiz, por regra de raiz, a gente sabe que eu posso pôr o x para fora normal. E dentro vai ficar só quem sobrou ali, né? Para quem estava em evidência do x. Ok? Uhum. X ao quadrado dentro da raiz sai para fora se ele estiver multiplicando, beleza? Beleza. Ele tem que estar multiplicando todo mundo. Porque na prática, a gente faz a raiz de cada um. Daí a raiz de x quadrado é x. Tá bom? Uhum. É uma regra de potência. Agora, olha só, tem x em todo mundo. Então eu já cortaria, né, mãe? Como a gente tem que treinar essas álgebra básica, tudo aqui, ó. Eu vou deixar o x em evidência, já que tem x aqui e aqui. Daí vai ficar 1 menos 9x menos 1, certo? É tipo o que eu venho fazendo aqui na aula hoje, o tempo todo. Uhum. Se a gente... Opa, tem um sobre aqui. Sobre. Se a gente fizer, volta ao que estava aqui, beleza? Beleza. Claro, a gente não vai fazer isso, a gente vai cortar o x, porque tu vai lembrar, que eu já te falei algumas vezes, para resolver limites, a gente espera cortar coisas. Quando a gente corta coisas, a indeterminação costuma desaparecer. Então agora é um bom momento para a gente jogar o nosso valor lá e ver se aparece indeterminação ou não, né? Qual que era o valor mesmo? Infinito. Putz, infinito. Aí, agora não tem mais indeterminação. É menos infinito ainda, por sinal. Se a gente jogar menos infinito, o que, que vai acontecer? Vai ficar 9 dividido por infinito. É o único lugar que tem x, vai dar 0. Né? Então vai ficar 9. Vai ficar 1 menos 1. O que vai dar infinito. Certo? Certo. Daí você pode estar pensando, professor, você errou. Não. Infinito não é uma indeterminação. Sim. Infinito é uma resposta válida. Só que é uma resposta que indica que a tua função vai divergir. Ok? Sim. O que era de Porque se esperar. não vai ter uma resposta definida. Específica, exatamente. É infinito mesmo. O que era de se esperar quando eu, né, olho para isso. Por quê? Porque, de novo, né, esse cara era o infinito positivo e esse aqui era o negativo na nossa conversa inicial. Uhum. Só que esses dois caras, né, eles são maiores que esse. Então o infinito positivo ia ganhar. Ok? Sim. A ideia é essa, tá bom? Bem, é mais ou menos essa a ideia. Tá bom, velho? Tá bom? Fizemos altos limitinhos aí. Vamos para a próxima. Então, são muitas técnicas. Eu te enviei uma apostila de cálculo. Lá pela página 100 tem uma resolução de todos os limites assim mais básicos que você precisa saber para cálculo 1. Recomendo que você dê uma olhada lá e complete as resoluções. Muito bem. Beleza? Beleza. Então vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Cadê a tua provinha? Tá aqui. Agora é a 3. Eram só 3 questões essa prova? Isso. Só 3 questões. Acho que tinha 2 horas para fazer a prova. Uhum. E aí, não conseguiu fazer essa? As que eu errei foi a letra D, E, F, G. Vamos então aos poucos, como dizia o Jack Stripador. Qual que é a resposta da A, me diga? A é 5. A é 5. É verdade. Porque o ponto preto tá lá no 5, né? Sim. Ou seja, ela é definida em x igual a 2, o valor é 5. E a resposta da F de 1 é quanto? A F de 1 não existe, pois no gráfico há uma indeterminação. Pode ser F mais de 1. ou menos infinito. Parece que tá rolando uma assíntota, né? Uhum. Em F de 1. Então, tu não tem como saber se é a parte positiva, se é a parte negativa, ele não definiu nada. Então, não existe. Qual que é o limite da função de x tendendo a 1 pela direita? Mais infinito. Boa.
mais infinito, porque quanto mais eu me aproximo de 1 pela direita, ó, mais sobe, né? Sim. E x tendendo a 4. A x tendendo a 4 eu tinha colocado que não existe, pois tem uma descontinuidade na função, quando x X tende a tendendo 4. a 4? Não, não. De fato tem uma descontinuidade. Tem esse. Bem, tem, né? Mas isso não importa. Porque o limite ele não leva em conta o valor no local. Isso não importa para o limite. O que importa é a tendência. E a gente vê que quanto mais se aproxima de 4, tanto pela esquerda quanto pela direita, mais a resposta se aproxima aqui de y4 também. Tá vendo? Entendi. O que importa é a tendência, velho. E a tendência é clara que tá indo pro mesmo local, né? Tá indo pro 4. Mas, claro, tem um buraco aqui, tem um ponto definido aqui. Mas para o limite, nada disso importa, tá bom? Sim. Caso fosse f de 4, seria ali o 2, né? Perfeito. Se fosse a f de 4, vou até pôr aqui. Se f de 4, a resposta é 2, exatamente. Muito bem, porque é o ponto definido. Perfeito, agora sim. Limite é uma coisa, a função definida no ponto é outra. Para ela ser contínua, as duas coisas têm que ser iguais. Aqui não é. A gente até vê um baita de um buraco aqui entre essas duas coisas. Muito bem, qual é o valor da função atendendo a menos 1? Eu tinha colocado 6. Atendendo a menos 1? Bem, não tem resposta, tá? Porque em nenhum momento ele diz aqui positivo ou negativo, pela esquerda ou pela direita, sacou? E quando a gente olha o menos 1, pela esquerda do menos 1, ele tende a 6, de fato, mas pela direita ele tende a 5. Sim. Então são dois valores diferentes. Então, como são dois valores diferentes, não tem limite, ok? Isso é uma regra. Se tu vai fazer a conta e tu percebe que pela esquerda e pela direita tu tem dois valores diferentes no limite, então a resposta não tem limite nesse valor. Sim. Ok? E se fosse menos 1 positivo, ou menos 1 pela direita, daí seria outro valor, no caso. Se fosse Ou menos menos 1 1 pela pela direita, esquerda. seria o 5. Se fosse menos 1 pela esquerda, seria 6. Sei que. As assíntotas horizontais, e aí? A cinta horizontal eu tinha colocado mais infinito, mas... Não tem assíntota horizontal aqui. Não tem nenhum valor de tendência horizontal. Tipo, não tem nada assim, ó. Na horizontal não tem. Então não existe. Não Porque não tem existe. nenhum valor tendendo... Uma coisa específica quando o x tende a infinito. Sim. Então, nada. E as assíntotas verticais aqui tem uma assíntota vertical. Eu tinha colocado daí menos infinito, porque eu tinha Não. olhado aquele 1 A assíntota vertical são retas verticais. Ok? Então tem uma assíntota vertical aqui. E não, ela não é infinito, ela é x igual a 1. Ok? A assíntota vertical é sempre x igual a alguma coisa. E a assíntota horizontal é sempre y igual a alguma coisa. Ok? Porque na horizontal aqui tu tem que o x é igual a 1 para essa reta azul sempre. Né? E ela é a nossa assíntota. Beleza? Sim. Nossa assíntota vertical. Então não é o comportamento da função em si, mas sim qual o ponto que ela está tentando chegar. Exato. E tem uma outra assíntota também aqui, né? Que é essa, quase perdi ela. Aqui também. Porque a função também tá tendendo a... Ah, velho, não acredito, mano. Ai, inferno, cara. Ctrl Z, que já não vai resolve. dar, não vai dar. Esse aplicativo aqui me irrita, né? Me irrita profundamente. Puta que pariu, eu devia voltar a usar o Paint, cara. Os caras programam que nem a cara deles, velho. Sim. Porra, quando eu era novo, velho, os programas não eram assim, cara. E esse programa cracha, velho. Tem 32 GB de RAM. Como é que pode um programa crashar num computador que tem 32 GB de RAM? Explica isso. Eu faço coisa de programação, então eu entendo a tua frustração. Porra, velho. Os programadores são retardados mentais, velho. Depende de coisas assim absurdas hoje em dia pra conseguir trabalhar. Não é possível, mano. Eu não consigo encaixar agora. Cara, eu sou da época que o jogo não precisava de patch de correção um dia depois, cara. Ele sair. Sim, te entendo perfeitamente. Porra, mano. Não podia comprar um jogo e jogar só. Só. Agora todo dia tem alguma correção, alguma coisa. Tá louco, mano.
Sabe o que é isso, né? É porque antigamente, como os computadores eles não tinham muita capacidade, então qualquer coisinha errada no código crashava, né? Eles tinham que fazer um Sim, código muito enxuto, muito bem escrito. Agora, como tem muita tem potência. muita potência, o computador tem muita potência, ele funciona mesmo todo cagado. Só que às vezes dá pau mesmo assim, entendeu? E às vezes é só burrice mesmo, cara. Só burrice dos programadores. Como é que eles podem fazer um programa como esse de escrever que eles não colocam uma coisa para trocar a tinta rápido aqui? Opa, nossa, tem tanto erro aqui nesse programa. Mas isso também talvez é porque eu tô muito acostumado com o outro, né? É que nem quando tu vai começar uma linguagem de programação nova, né? Parece Uhum, uma merda no começo, mas depois tu se adapta e foda-se, né? sim. Pois é, aqui é a mesma coisa. Mas é isso, meu velho. Eu acho que tu entendeu o Basications aqui da primeira parte de cálculo, né? Percebe que tem muita coisa de matemática básica, né? Também, além do cálculo, né? O par de cálculo é quase que secundária aqui. É uma Sim, teoriazinha ou outra. precisaria rever essa questão mais ali em ensino fundamental, em médio também. Eu acho que tu tá bem nessa matéria, não precisa se preocupar muito com isso, é só tu fazer exercícios. Daí, tipo, quando tu se deparar com isso de novo, tu já vai saber, talvez aqui eu tô falhando na parte básica. Daí tu Uhum. pega e vai, né, dar uma lida sobre, ou procura no Wolfram, né? Às vezes o Symbolab lá resolve a conta passo a passo, tu vê o que tu errou, tem muita coisa assim que pode ajudar, beleza? Beleza. Beleza, acho que foi top, vou te enviar tudo que a gente fez aqui, e é isso, meu irmãozinho. Na próxima aula já vamos ver a próxima matéria, que é a integrais, já vai começar a integrais? Ela vai começar agora, ela não passou ainda, mas vai ter problemas de taxas relacionadas. Ah, E sim, aí isso eu acho aí que é vai começar a interessante. integrar. Taxas relacionadas é muito interessante porque ele pega as derivadas e transforma em algo real, assim, não é só derive. Tu vai ter um Uhum, problema, daí tu vai interpretar aquele problema com derivadas, entendeu? E tentar resolvê-lo com derivadas. Daí é bem legal, entendi. interpretação. Show de bola. Então valeu, meu querido. Até a próxima. Valeu, até a próxima.